Voltamos para o quarto e último bloco, a quarta e última etapa dessa nossa aula sobre direito das obrigações, a primeira aula de relações obrigacionais. Vamos lá? Falava dos elementos constitutivos da relação obrigacional, não foi isso? Sujeito. E agora é a vez do objeto. Vamos juntos? Vamos falar do objeto das relações obrigacionais. O objeto das relações obrigacionais é esse o nosso assunto a partir de agora. Aqui tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha mesmo, não esquecer, hein? O objeto das relações obrigacionais, não é, ao que pode parecer, ao que se pode imaginar numa visão superficial, o objeto das relações obrigacionais não é um bem da vida. Compra e venda é o livro, o DVD, o automóvel, o relógio. Não. O objeto da relação obrigacional é sempre uma conduta humana. Uma conduta humana positiva ou negativa. O objeto da relação obrigacional, portanto, é um comportamento. Dar, fazer ou não fazer. E aqui há uma distinção entre o elemento imediato e o elemento mediato da relação. Aqui essa distinção é muito bem percebida pelo professor Flávio Tartucci. E o professor Flávio Tartucci chama a atenção disso com uma comparação, com uma analogia. E ele apelida esta analogia de piscina da obrigação. Piscina da obrigação. E na chamada piscina da obrigação, o Flávio Tartucci usa a comparação, a analogia com a piscina. E ele sugere então que você imagine a piscina da relação obrigacional. E nesta piscina, diz o Tartucci, nós vamos ter duas partes. Uma parte funda e uma parte rasa. E evidentemente se chega primeiro na parte rasa. Em qualquer piscina. Em qualquer piscina nós vamos ter primeiro o contato com a parte rasa, só depois com a parte funda. Não é isso? Então, a parte rasa da piscina da obrigação, diz o Tartucci, é a prestação humana. Dar, fazer ou não fazer. E a parte funda é o bem da vida desejado. No exemplo da compra de um livro, o elemento objetivo, o objeto imediato da obrigação é para o devedor, para o comprador, pagar. Ou seja, pagar significa obrigação de dar dinheiro. E para o vendedor, a obrigação de dar também. O livro. Mas o livro é o objeto mediato. Imediatamente entrega. Mediatamente do livro. Note, portanto, que nós vamos ter dois diferentes elementos na relação obrigacional, no objeto da relação obrigacional. Primeiro o comportamento humano, depois o bem da vida que se deseja. Num contrato de prestação de serviços, nós podemos ter a mesma perspectiva. Contratei um pintor para pintar a minha parede. Qual é o objeto da obrigação? Obrigação de fazer. O comportamento humano, fazer. Em segundo, a pintura da parede. A pintura da parede, portanto, seria o objeto somente mediato e não imediato. Muito importante chamar a atenção para o fato de que este comportamento humano, positivo ou negativo, dar, fazer ou não fazer, este comportamento humano precisa atender aos elementos de validade do artigo 104. Os elementos de validade do artigo 104 do Código Civil precisam estar presentes nesse objeto. Você está se perguntando, quais são esses elementos de validade? Eu vou te lembrar. Você confere agora comigo. Precisa ser uma prestação lícita, possível, determinada ou determinável. Lícita, possível, determinada ou determinável. Lícita, possível, determinada ou determinável são os 4 elementos de validade da prestação humana. Neste ponto, comigo aqui, atenção, neste ponto,
Eu preciso da sua atenção. Um exemplo, está aqui o artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Aqui é o que se chama de proibição de pacto sucessório ou proibição de pacta corvina. Corvina vem de corvo mesmo, é aquele filho que fica igual um corvo esperando o pai morrer para receber a herança. Então tá aí. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 426 tem um exemplo de uma relação obrigacional impossível. Impossível juridicamente. Outro exemplo, transporte de substância entorpecente. Prestação ilícita. Transporte de substância entorpecente é uma ilicitude do objeto. E, portanto, nulidade. Atenção, se o objeto da obrigação, se a prestação humana for ilícita, impossível ou indeterminada absolutamente, se a prestação humana for ilícita, impossível ou indeterminada absolutamente, a obrigação será nula de pleno direito. A obrigação será nula de pleno direito se a prestação humana, a conduta, for ilícita, impossível ou indeterminada absolutamente. É a combinação do artigo 104 com o artigo 166 do Código Civil. Combinando o 104 com o 166, então nós vamos vislumbrar esta nulidade decorrendo da ilicitude, da impossibilidade ou da indeterminabilidade absoluta do objeto da relação obrigacional, que é a prestação humana. Dar, fazer ou não fazer. E avançando, vamos chegando agora no terceiro e último elemento constitutivo da relação obrigacional. Você acompanha comigo o terceiro e último elemento constitutivo da relação obrigacional, chegamos nele. É o vínculo jurídico. É o vínculo jurídico. Pois bem, e o vínculo jurídico é quem vai conferir coercibilidade e relevância a uma relação obrigacional. O vínculo jurídico é quem gera a exigibilidade, é quem gera a coercibilidade da relação obrigacional. Assim, não havendo cumprimento espontâneo, não havendo cumprimento voluntário da relação obrigacional, se não há um cumprimento espontâneo e um cumprimento voluntário, a exigibilidade do vínculo implica na atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário atuará no caso em que o devedor não venha cumprir espontaneamente a sua obrigação. Se o devedor não cumprir, a exigibilidade do vínculo gera atuação pelo Poder Judiciário. Aliás, esta atuação pelo Poder Judiciário precisa, inclusive, que se lembre que esta atuação do Poder Judiciário poderá se dar por perdas e danos, tutela condenatória, ou ainda por tutela específica. Ou seja, o credor pode dizer, juiz, eu quero uma indenização em dinheiro, perdas e danos, ou eu quero que você adote providências para forçar o devedor ao adimplemento. A tutela específica é a chamada execução específica. Aqui eu fico imaginando uma promessa de compra e venda. Falamos dela hoje, a promessa de compra e venda é uma obrigação com eficácia real. Pois é, se você imaginar uma promessa de compra e venda, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Na promessa de compra e venda, a relação é obrigacional. Se o promitente vendedor não transcrever o registro, o promitente comprador pode ir a juízo e pedir ao juiz, reclamar do juiz, perdas e danos ou execução específica. Execução específica, juiz, tome a providência para registrar o imóvel no meu nome. Ou seja, cite o devedor para fazê-lo e se ele não fizer, a adjudicação compulsória. Você mesmo, juiz, manda registrar o imóvel no meu nome. Execução específica. Com isso, nós vamos percebendo que toda relação jurídica obrigacional,
será composta por 3 diferentes elementos. Toda relação jurídica obrigacional terá sujeito, credor e devedor, objeto, que é a prestação humana, e vínculo. Mas um detalhe importante, não é um vínculo jurídico qualquer, é um vínculo jurídico com exigibilidade judicial. Com exigibilidade judicial. E você já pode perceber, inclusive, que é exatamente a exigibilidade judicial que faz com que o vínculo tenha relevância. Se não fosse essa exigibilidade judicial, o vínculo não teria relevância para o sistema jurídico. Voltando para a tela, vamos lá, Marcos, de novo? Presentes estes 3 elementos, sujeito, objeto e vínculo com exigibilidade, nós vamos ter uma relação obrigacional jurídica, uma relação obrigacional civil. Aqui está, portanto, a obrigação jurídica. Pois é, porém, não se pode esquecer que existem determinados relações, existem determinadas relações nas quais nós vamos encontrar sujeito, objeto, mas não vamos encontrar um vínculo. Não vamos. E existem outras relações em que nós vamos encontrar o sujeito, nós vamos encontrar o objeto, mas o vínculo estará desprovido de coercibilidade. Aqui você encontra comigo 3 diferentes obrigações. Veja só, as obrigações podem ser jurídicas, as obrigações podem ser morais e as obrigações podem ser naturais. Vem comigo, hein? Obrigação jurídica, obrigação moral, obrigação natural. As obrigações jurídicas possuem vínculo com coercibilidade. As obrigações morais não possuem vínculo. Não possuem vínculo. E as obrigações naturais possuem o vínculo sem coercibilidade. Por que sem? Porque o sistema tira. O próprio sistema retira a coercibilidade. Neste momento você verifica comigo e analisa comigo 3 diferentes categorias obrigacionais. Mais uma vez, na sua tela comigo, as obrigações jurídicas têm sujeito, tem objeto e o vínculo com coercibilidade judicial. Se uma obrigação jurídica não for cumprida, gera execução pelo Poder Judiciário, perdas e danos ou execução específica. As obrigações morais têm sujeito, tem objeto, mas não possuem vínculo. Não existe vínculo nas obrigações morais. Tem sujeito, tem objeto, mas não tem o vínculo. São obrigações puramente de consciência. Quem tiver consciência, quem se sentir compelido moralmente, o faz. E quem não se sentir compelido moralmente, não o faz. Não há coercibilidade. Um exemplo: o pedido do pai ao filho ou do filho ao pai. O pai pede ao filho: meu filho, quando eu morrer,
pegue uma parte da minha herança e dê para a enfermeira que toma conta de mim. Se o filho não quiser cumprir, não cumpriu. Não cumpriu. Por que ele não, se ele quiser, ele não cumprirá? Porque não há exigibilidade judicial. E não havendo exigibilidade judicial, nesse caso, o não cumprimento não gera execução. Não gera execução. Por outro lado, contudo, se o sujeito de uma obrigação moral quiser voluntariamente cumpri-la, ele foi lá e cumpriu. Isso teve natureza de pagamento? Pagamento? Por que isso não foi pagamento? Isso não foi pagamento porque não era obrigação jurídica. Porque não havia vínculo, e se não havia vínculo, não teve pagamento. Quem cumpriu espontaneamente uma obrigação natural, uma obrigação moral, realizou doação. Aquele que espontaneamente cumpriu uma obrigação moral, realizou doação. E liberalidade, portanto. E como realizou uma liberalidade, uma doação, não pode revogá-la. Então, esse pagamento não pode ser recobrado, repetido, não pode dizer, devolva, o pagamento não, perdão, a liberalidade, a doação, devolva a joia que eu te dei para a enfermeira. Meu pai pediu para eu lhe dar antes de morrer, essa joia eu lhe dei, devolva. Por quê? Porque eu não sabia que isso era uma obrigação meramente moral. O cumprimento espontâneo de uma obrigação moral gera doação, e a doação é irrevogável e também irretratável. Finalmente, as obrigações naturais. E as obrigações naturais têm vínculo jurídico, sim. Possuem vínculo, mas o vínculo não é provido, não é dotado de coercibilidade. Por algum motivo, o sistema jurídico retira das obrigações naturais a coercibilidade. Daquelas obrigações, o ordenamento, o sistema vislumbra o sujeito, vislumbra o objeto, mas não quer que este vínculo gere coerção no judiciário, execução no judiciário. Dois ótimos exemplos. No Código Civil, pagamento de dívida prescrita, o pagamento de dívida de jogo, claro, os jogos não lícitos, não permitidos. Um dos exemplos está aqui na sua tela, é o 882, perdão. Artigo 882 está aí, 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então está aí. Exemplo de dívida prescrita, dívida de jogo. Dívida prescrita e dívida de jogo perderam a exigibilidade judicial. Agora, um detalhe. Veja só. As obrigações naturais voluntariamente cumpridas geram pagamento. Pagamento. Porque tem vínculo. Só não tem coercibilidade. Na sua tela, confira comigo. O cumprimento espontâneo de uma obrigação jurídica chama-se pagamento. Cumprimento espontâneo de uma obrigação jurídica chama-se pagamento. O cumprimento espontâneo de uma obrigação moral chama-se doação. Liberalidade. O cumprimento espontâneo de uma obrigação natural chama-se pagamento também. Por quê? Porque tem vínculo. Esse vínculo só não tem coercibilidade. Mas existe o vínculo. E se existe o vínculo, o cumprimento espontâneo é pagamento. E como todo pagamento é irrepetível. Todo pagamento regularmente realizado é irrepetível. É irrepetível. Aqui me permita lhe chamar a atenção para uma impropriedade técnica do Código Civil. O Código cometeu impropriedade, uma atecnia. Essa tecnia está no artigo 564, esse aqui na sua tela. E o artigo 564 estabelece que não se pode revogar por ingratidão, não se admite revogação por ingratidão, as doações. Então vamos lá. Aí passa aí o inciso 1, doação remuneratória, inciso 2,
doações onerosas com encargo cumprido, olha o que diz o inciso 3. Não podem ser revogadas por ingratidão as doações feitas em cumprimento de obrigação natural. Bom, onde é que está o problema? Obrigação natural, cumprida voluntariamente, tem natureza de pagamento e não de doação. Obrigação natural, voluntariamente cumprida, tem natureza de pagamento e não de doação. O código queria se referir aqui às obrigações morais. Mas você já percebe que o código não fez uma distinção muito clara entre obrigação moral e obrigação natural. Você já percebe neste momento, neste caso, que não há uma perfeita diferenciação entre as obrigações naturais e as morais. E por conta dessa confusão, o código termina chamando tudo de obrigação natural e esquecendo que a obrigação natural voluntariamente cumprida gera pagamento e não doação. Por curiosidade, eu queria lhe lembrar que as obrigações naturais não geram nem novação, nem compensação, exatamente porque não são exigíveis. Então, não se pode falar em novação, nem muito menos em compensação de obrigação natural. Em compensação, em contrapartida, é possível falar em pagamento parcial e em dação em pagamento de obrigação natural. Pagamento parcial e dação em pagamento, porque a obrigação natural pode ser cumprida voluntariamente. Por isso que é possível falar em pagamento parcial, é possível falar em dação em pagamento. Não é possível falar em inovação, não é possível falar em compensação, porque não se tem exigibilidade das obrigações naturais. Muito menos das morais. Muito menos porque as obrigações morais não têm vínculo e não tendo vínculo, não geram pagamento. Pois é, o vínculo jurídico com exigibilidade é a regra. E os casos em que o sistema retira a exigibilidade do vínculo são raríssimos. São raríssimas as hipóteses em que o sistema retira a exigibilidade do vínculo, tornando ele uma obrigação natural. E falando do vínculo jurídico, nós não podemos esquecer que nós temos uma tese nova no sistema. E essa tese nova precisa de toda a sua atenção. Não esquecer da tese da convencionalização do direito civil. Essa tese que também pode ser chamada de eficácia horizontal dos tratados internacionais. Eficácia horizontal dos tratados internacionais, convencionalização do direito civil. Tudo isso porque o Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto de San José da Costa Rica é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Já plantei a sementinha falando dela hoje. O Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no seu artigo 7º, estabeleceu que os países signatários do pacto, o Brasil é um deles, os países signatários do pacto não admitirão prisão civil decorrente do descumprimento de obrigações. Não admitirão. Os países signatários não admitirão prisão civil decorrente do descumprimento de obrigações, exceto a do devedor de alimentos. Exceto a do devedor de alimentos. O problema é que a nossa Constituição permite, no artigo 5º, inciso 67, artigo 5º, inciso 67, a Constituição permite, autoriza a prisão civil do infiel depositário e do devedor de alimentos por descumprimento obrigacional. Então a Constituição autoriza, permite duas, e o pacto só permite uma. No Brasil, é bem verdade que o pacto internacional não tem natureza constitucional. Não tem. Os pactos internacionais, os tratados internacionais que tratam de direitos humanos, eles não possuem eficácia constitucional.
Esses tratados internacionais, eles possuem aqui, ó, eles estão nesta posição hierárquica. E aqui, nesta posição hierárquica, eles possuem eficácia supralegal. Supralegal porque eles estão acima do sistema infraconstitucional, acima do sistema infraconstitucional e abaixo do sistema constitucional. Então, eficácia supralegal. Por conta dessa eficácia supralegal, nós não podemos ignorar que a Constituição permite, autoriza a prisão civil do infiel depositário e do devedor de alimentos na forma da lei. Na forma da lei significa legislação infraconstitucional. Mas acima da lei, acima da legislação infraconstitucional, veio o Tratado Internacional. Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 25, que está aqui na sua tela. Essa súmula vinculante 25 do Supremo reconhece a ilicitude da prisão civil do infiel depositário, qualquer que seja o tipo de depósito. Está aí na sua tela a súmula vinculante 25, secundada em seguida pela 419 do STJ, que diz que não cabe a prisão civil nem mesmo do depositário infiel judicial. Mesmo que esse depósito seja judicial, mesmo assim não se admite a prisão civil do infiel depositário. Nós chegamos com isso à conclusão, portanto, que nós vamos percebendo, portanto, como conclusão inexorável que a súmula vinculante 25 do STF e a súmula 419 do STJ nos apresentam um sistema, nos revelam um sistema pelo qual não se admite a prisão civil. Não se admite a prisão civil do infiel depositário em nenhum caso. Em nenhuma hipótese será tolerada a prisão civil do infiel depositário. Nem mesmo no sistema de depósito. Nem mesmo se o depósito for judicial. Quero dizer com isso, então, que a Constituição permite. Mas não tem como. Por isso que a súmula vinculante diz que é ilícita. Não é inconstitucional, porque a Constituição permitiu. Na forma da lei, a lei foi afastada pela Convenção Internacional. Muito bem, e nós vamos concluir a nossa aula de hoje, o último assunto, o último tópico da aula de hoje. Muito bem, na sua tela você confere comigo, são as fontes das obrigações. E fontes significam nascedouro, origem. Pois é, no Código Civil, na sistemática do Código Civil, as obrigações podem emanar, podem advir de três diferentes fontes. Três diferentes fontes para as relações obrigacionais. Junto comigo. As fontes das obrigações são os negócios jurídicos. Claro, os negócios jurídicos podem gerar obrigações, os contratos, o testamento, as declarações unilaterais de vontade, tudo isso pode gerar obrigações. Então, os negócios jurídicos, melhor, os fatos jurídicos como um todo. Os fatos jurídicos como um todo, porque tem o ato-fato, etc., que também podem gerar obrigações. Então, os fatos jurídicos, a responsabilidade civil, claro, a responsabilidade civil pode gerar a obrigação de indenizar, independente, inclusive, de um ato ilícito. Então, a responsabilidade civil, que não se confunde com ato ilícito. E, finalmente, a proibição de enriquecimento sem causa. Eu até lhe peço para não usar no direito civil a expressão enriquecimento ilícito. Os artigos 884 e 885 preferem, e ao meu ver corretamente, a expressão enriquecimento sem causa. É uma expressão mais ampla. Quem fala em enriquecimento ilícito é o direito administrativo. Por que enriquecimento sem causa? Porque esse enriquecimento pode decorrer, inclusive, de um ato lícito. Lícito. Não precisa ser ilícito. Por isso que é mais próprio, mais técnico falar em enriquecimento sem causa, diferente de enriquecimento ilícito. Bom, o enriquecimento sem causa é fonte autônoma das obrigações, certamente é fonte, e é também princípio norteador do sistema. Princípio norteador do sistema. Aqui você vê que o enriquecimento sem causa pode ser princípio norteador do sistema, como, por exemplo, na questão do punitive damage. Olha essa expressão. Punitive damage, que pode ser traduzida como indenização punitiva. O sistema do punitive damage, da indenização punitiva,
é o sistema norte-americano. No Brasil, não. No Brasil, por conta da proibição de enriquecimento sem causa como um princípio, impede-se a indenização punitiva. Nós não admitimos indenização punitiva. Mas o enriquecimento sem causa, a proibição de enriquecimento sem causa, pode ser vista também como fonte das obrigações e não como princípio. Aqui você confere o exemplo da súmula 377 do Supremo. Nessa súmula 377 do Supremo se diz que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os aquestos, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Fonte das obrigações, para evitar o enriquecimento sem causa daquele que colaborou, nós vamos ter, nesse caso, a obrigação de repartir os bens. Aqui você enxerga a proibição de enriquecimento sem causa como fonte autônoma de obrigações. Eu encerro lhe lembrando que a boa-fé objetiva tem diferentes funções, né? Função interpretativa, função limitadora, tem também a função integrativa. A função integrativa da boa-fé objetiva faz com que ela também seja fonte autônoma de obrigações. A boa-fé objetiva pode gerar obrigações. Os deveres anexos, por exemplo. Com os deveres anexos, nós podemos perceber com muita clareza que a boa-fé objetiva também pode surgir como fonte autônoma das obrigações. E estas obrigações, deveres anexos descumpridos, podem gerar um novo tipo de inadimplemento. É a chamada violação positiva de contrato. A violação positiva de contrato é um novo tipo de inadimplemento porque a boa-fé objetiva é fonte autônoma de obrigações. Valeu pela atenção, viu? Obrigado pelo carinho, pelas mensagens maravilhosas que vocês sempre mandam. Obrigado ao Marcos aqui, sempre atenciosíssimo, eficientíssimo. Bom estudo a todos. Continuamos juntos aqui no módulo 1, falando ainda sobre direito das obrigações. Te espero aqui no SERES, como sempre. Até mais.